Fala pessoal, beleza? Azrael aqui para falar hoje sobre como a CW, com uma coxinha que suco, conseguiu fazer uma adaptação do Flash muito melhor do que com o orçamento bilionário do filme do Flash. Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta do Sexta Quest de hoje. Vinheta tocada! E antes de mais nada, eu sei que essa série é de 2014, eu sei que a série terminou em 2023. Sim, eu estou atrasado para falar sobre a série e principalmente sobre o final dela. Mas eu vou colocar aí um anúncio de spoiler alert, porque vai ter alguns spoilers, principalmente da primeira temporada e do final. Eu não vou me alongar muito falando sobre todas as temporadas, então não vai ter tanto spoiler sobre a série toda, mas vai ter muito spoiler sobre a primeira temporada e sobre o final da série, que é o que me interessa falar aqui. Então, estejam avisados, beleza? Eu fiz uma brincadeira agora aqui no começo aí, sobre como a CW usou o orçamento de uma coxinha para fazer uma adaptação melhor que o filme do Flash. É uma comparação obviamente injusta, porque a série teve 9 temporadas, né? E o filme do Flash teve 2 horas e pouco. Mas assim, ainda, se você parar pra analisar só como personagem, por exemplo, o Barry é muito melhor, muito superior em relação. O Barry do Grant Gust é muito superior como personagem. E eu vou falar isso usando só 3 episódios como exemplo. Os 2 primeiros episódios onde ele aparece no Arrow, e o primeiro episódio, o piloto da série, da série do Flash, que juntos dão 3 horas. Ou seja, em 3 horas de série, são esses 3 episódios, o Grant Gust provou que ele era um Flash muito melhor do que o Ezra Miller, também em 3 horas, basicamente. Se a gente contar que ele também aparece ali no Liga da Justiça. Então, minha comparação continua. Grant Gust é infinitamente superior a Ezra Miller. Mas não é só sobre isso que eu vou falar. Eu quero falar sobre a série do Flash, beleza? Então, para começar, eu vou começar falando sobre o elenco da primeira temporada, que para mim é maravilhoso, né? Vamos começar falando então do Barry Allen, né? Vivido pelo Grant Gust, ele aparece pela primeira vez em 2 episódios da série do Arrow da segunda temporada, e ele aparece como Barry Allen mesmo, fazendo ali uma investigação em Star City, e ele está investigando um provável meta-humano, né? Que pode ter a ver ali com um caso que ele também investiga em Central City. Cara, vamos lá. O Grant Gustin, ele é um ator que, pra quem não sabe, veio de... Assim, acho que o primeiro papel assim, que deu destaque pra ele na TV americana foi em Glee, né? Pra quem não sabe, Glee é uma série musical que é muito legal. Recomendo muito que vocês assistam. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre Glee aqui. Mas quando ele foi escalado, justamente por ele ter esse background de Glee e tudo mais, e de musical e não sei o quê, muita gente torceu o nariz, né? Pro ator e tudo mais. Reclamaram que ele não era loiro, né? E tal, e não sei o quê. E assim, nessa época eu já tava meio que não tava mais com aquela... Assim, teve uma época da minha vida, uma época tenebrosa da minha vida, em que eu era muito apegado à fidelidade completamente caricata do personagem. Ele tem que ser idêntico ao que eu vi nos quadrinhos, senão eu não vou gostar. Houve essa época em que eu era esse idiota, imbecil. Mas isso mudou bastante com o tempo, com os anos. E eu fui aprendendo que o que importa na realidade eu quero sim que tenha assim, uma semelhança considerável, um respeito principalmente pelas origens do personagem, pelo que o personagem representa e tudo mais. Mas eu gosto de ver, eu aprendi a gostar de ver versões novas de personagens que eu já conheço. E nesse caso,
esse é um dos casos, assim, muito claros de que é uma versão diferente do personagem que tem nos quadrinhos, apesar de respeitar muito a base de onde ele vem. E é legal, é bom, é bem feito, é bem trabalhado. O Grant Gustin fez um Barry Allen e um Flash durante 9 temporadas, fora todos os especiais que ele fez do Arrowverse, né? É excelente, saca? Excelente. Ele, inclusive, aparece... inclusive, o Ezra Miller aparece em um episódio da série, fazendo um crossover entre o universo da série e o universo dos filmes. Que eu achei bem bacana, por sinal. Apesar de que eu não gosto do Ezra Miller como Flash, mas enfim, vida que segue. E aí a gente tem ali a construção de um Flash que é diferente dos quadrinhos, ao mesmo tempo que respeita os quadrinhos e abraça os quadrinhos, porque apesar de ter muito do próprio Grant Gustin ali no personagem e tudo mais, a gente vê que teve um cuidado de respeitar várias coisas dos quadrinhos e tudo mais. Quando vieram com o papo de ele não é loiro, eu já falei, não, isso aí eu já passei dessa fase por muito tempo, não tenho problema com isso, né? A gente teve um Arrow, por exemplo, que demorou uma temporada, mais de uma temporada e meia, quase 2 temporadas para ele poder botar uma máscara na cara, né? Então, tipo, o Arqueiro Verde tem uma máscara o tempo inteiro, né? No Arrow ele só pintava a cara e usava um capuz. Tanto que no começo ele era chamado de The Hood, né? Então, tipo, desde Arrow eu já tava aceitando as diferenças das coisas, né? E o Flash veio para me provar que dá para fazer bem feito também. Assim como o Arrow provou também, é muito bom o Arrow. Enfim, Grant Gustin para mim até o momento o Barry Allen definitivo do audiovisual, né? Eu gostaria muito, muito que o James Gunn chamasse ele para fazer o Flash nos filmes, nos novos filmes. Eu queria muito. Eu queria, mas vocês não fazem ideia de como eu queria que isso acontecesse. Vai acontecer? Provavelmente não, mas eu queria muito que acontecesse. Enfim, continuando aqui a falar dos personagens, vamos falar da Iris West, né? Futura Iris West Allen, né? Iris West foi vivida pela Candice Patton, e foi mais uma onda de preconceito, de racismo, de reclamação de nerdola chato pra caralho, porque mudaram a etnia da personagem de uma mulher branca e ruiva para uma mulher negra. Pau no cu de todo mundo, eu gosto muito da Iris. Vou ser sincero que no começo, ali nas 2, 3 primeiras temporadas, a Iris era uma personagem que eu tinha uma... Eu não sabia bem o que pensar dela. Eu tinha sentimentos muito mistos sobre ela, né? Mas com o decorrer das temporadas ali, com o tempo foi passando, o crescimento da personagem e tal, o trabalho da Candice Patton e tudo mais, eu comecei a gostar da personagem e me apegar a ela. Tanto que eu sigo a Candice Patton até hoje nas redes sociais e tal. Sigo o Grant Gustin também. E, assim, é uma personagem que evolui, é uma personagem que tem construção, é uma personagem que faz as coisas acontecerem também. E, pra mim, assim como a própria série coloca, ela é o para-raios do Barry, né? Ela é o que faz o Barry voltar para casa, não importa o que aconteça. Então, assim, gostei muito, achei que foi bem feito, bem aproveitado, bem colocado. Não tenho, como eu disse, tive meus sentimentos mistos ali no começo, mas depois, com a evolução dela, passou a ser uma personagem que ganhou meu coração, assim. E aí, continuando apresentando esse elenco principal, a gente tem o Dr. Harrison Wells, né? Vivido pelo Tom Cavanagh, né?
ele é meio que um mentor ali do Barry no começo. Porque, vamos lá, o que acontece? Como que o Barry ganha os poderes na série? Na série, o Barry ganha os poderes depois que um acelerador de partículas do Star Labs explode, né? Durante uma tempestade. E aí ele tá dentro do... Ele tá no laboratório dele, porque ele é um policial forense, né? Ele tá no laboratório dele e ele é banhado por vários elementos químicos que tem ali, por várias coisas químicas que tem ali. E ele é acertado por um raio e por uma onda de matéria negra, né? Que é derivado da explosão do acelerador de partículas. E o Dr. Harrison Wells é o diretor do acelerador, né? Tanto que ele... o Star Labs solicita, né? Como ele... porque o Barry fica em coma e tal, então eles solicitam para cuidar do Barry, porque eles falam que ele foi afetado pela explosão e tudo mais, e é melhor que ele seja cuidado pelo Star Labs. Quando ele acorda, ele está no Star Labs, por sinal. E o Harrison Wells se torna ali uma fonte de conhecimento, de treinamento e tal, pro Barry durante ali a primeira temporada. A gente tem as reviravoltas que tem, né? Sobre a identidade do Harrison Wells e tudo mais. Mas ele continua sendo um ponto de... um ponto direcional ali pro Barry logo no começo da série. Eu gosto muito da construção desse personagem. Esse personagem não existe na origem do Flash, nos quadrinhos, obviamente. Mas a origem do Flash na série faz sentido pro universo da série, faz sentido pro universo do Arrowverse, e isso é o que importa, né? E o personagem do Tom Cavanagh, o Harrison Wells, é bem interessante vê-lo, não só na primeira temporada, mas em todas as outras, porque mesmo depois da reviravolta que a gente tem na primeira temporada, o Harrison Wells continua existindo e continua ajudando o Barry. E assim, o Tom Cavanagh eu gosto bastante dele, gostei bastante do trabalho dele na série, e ele dirigiu, né, alguns episódios da série durante esse tempo aí de 9 temporadas. Ele dirigiu alguns episódios da série, né? O que é muito legal, porque assim, você vê atores da série dirigindo episódios da série onde eles atuam, é bem interessante, porque o cara tem a visão de ator da série, né? Então, ele dirigiu 3 episódios no total. Ele dirigiu episódios entre 2017 e 2020, foram 3 episódios. E, enfim, é um personagem que eu gosto bastante e que tem uma dupla função ali na primeira temporada muito importante. Seguindo sobre os personagens, a gente tem um personagem que eu gosto muito da construção dele, que é o Cisco Ramon, vivido pelo Carlos Valdez, né? O Carlos Valdez, o Cisco Ramon, nos quadrinhos, ele é um herói que como é que eu vou dizer? Que é um herói do time B, vamos dizer assim, ou talvez até do C, se a gente quiser colocar assim. E a série deu um protagonismo muito interessante para esse personagem, né? Ele, logo no começo da série, ele trabalha junto com o Dr. Harrison Wells no Star Labs. Tanto que ele tá lá quando o Star Lab, quando tem a explosão e tudo mais. Enfim, é um personagem que ajuda muito o Barry durante 8 temporadas, 7, 8 temporadas ali. Ele sai da série em determinado momento e dá espaço para um outro personagem assumir o lugar dele como... Porque ele é o engenheiro, ele é o que cria as coisas e tal. E principalmente, durante quase toda a série, é ele que nomeia todos os vilões do Flash.
É, enfim, é um personagem que eu gosto muito. O Carlos Valdez viveu ele muito bem. Vou falar mais dele daqui a pouco, porque eu vou falar mais de alguns personagens específicos daqui a pouco. Mas é um personagem que tá na minha lista assim, de melhores personagens da série. Fácil, fácil. Depois dele, a gente tem a doutora Kathleen Snow, vivida pela Danielle Panabaker. Kathleen Snow, para quem é familiarizado com os quadrinhos, ela é uma vilã. Foi durante muitos anos uma vilã. E depois ela acaba se tornando ali meio que uma anti-heroína nos quadrinhos. Mas isso veio depois da série, né? Por quê? Porque a Kathleen Snow nada mais é do que o alter ego de uma vilã, que eu vou falar daqui a pouco também. E assim, a Danielle Panabaker fez um trabalho assim maravilhoso para mim. Ela é uma das personagens mais humanas da série, vamos dizer. E é uma das personagens que eu mais gosto. Né? Eu gosto muito das 3 fases da Kathleen Snow na série. Eu gosto muito dela. Acho ela uma das personagens mais cativantes da série. É uma das personagens mais divertidas e mais legais de acompanhar a evolução dela como personagem. E para constar também, a Danielle Panabaker também dirigiu episódios da série. Ela dirigiu 5 episódios da série, né? E, novamente, atores da série dirigindo episódios, eu acho muito legal, porque mostra não só o interesse do ator pela série em que ele está trabalhando, mas também mostra o trabalho dele como alguém de dentro ali, de dentro da história, né? E construindo a história. Então eu acho isso muito interessante, acho isso muito legal. E a doutora Kathleen Snow tem um lugar reservado no meu coração. Continuando com o elenco ainda, com o elenco dessa primeira temporada, a gente tem o Joey West, né, o pai da Iris, que foi vivido pelo Jesse L. Martin, e que é um policial de Central City, né, um detetive de Central City, que adota o Barry depois da morte dos pais dele, depois da morte da mãe dele e da prisão do pai, sendo culpado pela morte da mãe, né. Esse plot da morte da mãe do Barry, ele é complicado, porque se eu não estiver enganado, minha memória às vezes falha por algumas coisas, mas esse plot é pós-crise da morte da mãe do Barry, é pós-crise, e é tanto que nos quadrinhos ele é um dos responsáveis ele é o principal responsável pelo evento chamado ai meu Deus, como é o nome? Ponto de ignição, né? E aí na série eles colocaram esse plot já de cara, o plot da morte da mãe e tal e tudo mais. Isso, a gente vê isso no primeiro episódio. E a gente meio que tem uma noção disso também lá naqueles 2 episódios do Arrow, onde o Barry aparece. É citado também a morte da mãe dele, que ele tá investigando e tudo mais, e que ele sabe que o pai dele não é culpado e tal. Só que quando isso acontece, o pai dele é preso, a mãe dele morre, o pai dele é preso acusado de matar a mãe, o Joey West adota ele, porque ele é amigo da família, né? Ele é um conhecido e tal. E ele fala, mano, eu vou cuidar vou cuidar do menino, né? Pô, perdeu a mãe, perdeu o pai e tal. E ele tinha uma filha, a Iris, e eles meio que vivem ali como irmãos, né? Irmãos de consideração. E o Joey é um personagem que ele. Se a Iris é o para-raios do Barry e o Wells é o mentor heróico do Barry, o Joe West, ele é o mentor moral do Barry, né? Ele é o que o Barry tem como ponto fixo do que é ser alguém bom, ser alguém justo e tudo mais. E ele é muito importante, né, nas 9 temporadas, em todos os episódios que ele aparece, ele é sempre muito importante. E é um personagem que eu gosto bastante. É um personagem que não é muito explorado nos quadrinhos, o pai da Iris.
não é alguém que é explorado nos quadrinhos nem nada, mas foi muito bem explorado na série, foi um personagem muito bom, e, cara, ele teve em todas as temporadas, as 9 temporadas, e construiu aí um belo personagem, e deu pra gente exemplos morais muito bons, muitas vezes. Enfim, sobre o Joe West é isso. E vamos para o nosso último personagem principal ali da primeira temporada, que é o Ed Tone, né? Que foi vivido pelo Rick Cosnett, né? Tanto na primeira temporada como em outras temporadas que ele aparece. Ele aparece na última, ele é uma peça fundamental na última temporada, por sinal. Enfim, o Ed, ele é parceiro, né? Ele é um detetive também da polícia de Central City e ele é parceiro do Joe, né? O mais novo parceiro do Joe. E na primeira temporada, ele namora a Iris. No começo, escondido do Joe, porque o Joe não quer que a Iris namore com um policial, mas depois ele acaba aceitando e tal, enfim. E ele é namorado da Iris. E ele passa a primeira temporada inteira, eles são namorados e tal. Ele tem um plot twist ali no final da primeira temporada, a gente tem uma descoberta sobre ele e tal. Vocês estão vendo que eu tô tentando não dar muito spoiler, apesar da série ser de 2014, né? Mas, enfim. Mas a gente tem ali o Tom, o Ed, como um personagem que vai se equilibrando ali. Ele também tem uma moral muito forte. Tem um norte, assim, moral muito forte. E ele faz um sacrifício no final da primeira temporada, que é extremamente importante para o andamento da série em si, principalmente para o final da primeira temporada, mas para a série como um todo, até a nona temporada, onde ele volta e tem toda uma questão com ele ali, que é muito importante. E assim, novamente, é um personagem que eu gostei bastante, o ator mandou muito bem, trabalhou muito bem, e ele obviamente, se quem está acostumado aí com os quadrinhos, ele é um parente distante do Eobard Thawne, né? Que é o Flash Reverso, né? Que é o vilão da primeira temporada, por sinal. Ele é vilão, na verdade, em várias temporadas. Ele nunca deixa aparecer. Até porque o Flash Reverso nunca deixa o Flash em paz nos quadrinhos até hoje. Ele não deixa o Flash em paz, né? Mas aí na série acontece basicamente a mesma coisa. Ele vive aparecendo, volta e meia ele aparece. Mas o Ed é isso. Ele é um parente distante do Eobard, né? Thawne, que é o Flash Reverso. Agora, eu vou falar agora dos heróis, né? Eu esqueci de colocar uma imagem pro Flash Reverso, eu realmente esqueci, peço até desculpas por isso. Mas vamos começar falando do Flash, né? Como eu disse, Grant Gustin foi, assim, pra mim, a melhor escolha que podia ter sido feita na época. E ele mostrou isso durante todo o período, todas as 9 temporadas que teve. É um ator muito bom. Entregou muitos momentos, assim... Ele entregou momentos divertidos, ele entregou momentos dramáticos, ele entregou momentos morais, assim, né? De heroísmo, de o que é ser um herói, dessa construção, né, que a gente tem social do que é um herói e tudo mais. E, cara, é muito interessante esse Flash. É muito interessante ver que a construção dele não é igual à construção dos quadrinhos, mas que ele tem ali a mesma força heróica que o Flash dos quadrinhos tem, a mesma força moral que o Flash dos quadrinhos tem. Teve muita gente que reclamou que ele era um Flash muito sério e não sei o quê. E aí, para esse pessoal, eu digo o seguinte: vocês estão acostumados com o Wally West. A maioria das pessoas está acostumado com o Wally West. Por quê? Porque naquela animação Liga da Justiça e Liga da Justiça Ilimitada, ou é para sempre, não lembro como é que ficou em português, em inglês aí, Unlimited, a gente tem o Wally West.
O Wally West é o Flash, né? Então muita gente cresceu com esse Wally West. Nos quadrinhos, muita gente cresceu com este Flash sendo o Wally West, que é um cara mais engraçadão, que é um cara mais divertido, não sei o quê. Por quê? O que acontece? Depois da primeira crise, quando o Flash morre na crise nas Infinitas Terras, o Flash morre. E aí, o Kid Flash, que é o Wally West, toma o lugar dele e tal, e aí muita gente cresceu com este Flash, porque durante muitos anos, nos quadrinhos principalmente, esse era o Flash. Durante muitos anos. Até vir o Flash Rebirth, né, Renascimento, né, pelas mãos do Geoff Johns, que também foi o responsável por trazer o Hal Jordan como Lanterna Verde de volta, a gente tinha o Wally West como Flash, e o Wally West era muito mais divertido. Só que o Barry é um cara muito mais sério, muito mais pé no chão. É um cara que, apesar de ter, sim, seus momentos assim de fazer ali uma piada ou outra, principalmente na Era de Ouro, é um cara mais pé no chão que o Wally West. Né? E é o Barry que a gente tá vendo, não é o Wally West. E na série muita gente criticou isso no começo, porque ele era muito sério, porque não sei o quê. É tanto que ali na segunda temporada começaram a fazer uns episódios, tentar fazer ele ficar um pouco menos sério, mas não era o Barry. Aí eles depois tacaram o foda e falavam, não, vamos levar o Barry, e foi. E pra mim isso é bom, porque eu queria ver o Barry, eu não queria ver o Wally. Né? Eu queria ver o Barry. E eu estava vendo o Barry. Né? E é isso pra mim que importa. Então, assim, Grant Gustin é a melhor encarnação do Flash, assim, no audiovisual. Pra mim, é a encarnação do Flash no audiovisual até o momento, a melhor e bom. Seguindo, assim, com os heróis que a gente tem, vamos falar de um outro ponto de vista. A gente fala do Oliver Queen, que é o Arrow, e que se torna um espectro no evento chamado Crise, né? Que a gente tem nas séries do Arrowverse, a gente tem um evento chamado Crise, e é onde o Oliver se torna um espectro. Mas o que eu quero falar do Oliver aqui, principalmente, é que, como eu disse, o Barry aparece primeiro nos 2 episódios do Arrow. É tanto que ele manda depois. Lembra que eu falei que o Oliver passa a primeira temporada inteira e boa parte da segunda sem usar máscara? O Barry manda pra ele uma máscara. Mas é legal porque, assim, no primeiro episódio do Flash, quando ele se torna um Flash, assim, acho que no final do primeiro episódio, se eu não estiver enganado, ele vai até Star City e perguntar meio que pedir uma bênção pro Oliver pra ele se tornar um herói. E aí o Oliver fala que, mano, ele é um herói, ele é um cara que é esperançoso, acredita nas pessoas e tudo mais, não sei o quê. E é isso que um herói deve ser e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele até fala que ele não é. O Oliver não é o melhor. Como é que eu vou dizer? Ele não é o melhor exemplo de herói, mas que o Barry tem tudo pra ser um grande exemplo de herói e tudo mais. E eu acho isso muito foda, né? Eu acho muito foda essa construção da série em cima dessa amizade dos dois. Porque vamos lá. Nos quadrinhos, o arqueiro ele tem uma amizade muito forte com o Hal Jordan, né, que é o Lanterna Verde, um dos Lanternas Verdes da Terra. E aí eles transferiram no Arrowverse essa amizade pro Barry, e eu acho que ficou muito legal. Foi muito bem feita, muito bem trabalhada e tal. E o Oliver é um personagem que eu gosto bastante, ele evolui muito na série dele, e todas as vezes em que ele e o Barry cruzam em suas respectivas séries ou nos eventos que tem, é sempre um trabalho muito bem feito. Os atores trabalharam muito bem, tiveram uma química muito boa, né, que é o Stephen Amell e o Grant. Então, tipo assim, 10 assim para essa construção. E, como eu disse, enquanto a gente tem o Harrison Wells como o treinador ali do Barry como herói, como velocista, a gente tem o Joey West como um farol moral do Barry, e a gente tem o Oliver como um farol de herói pro Barry. Apesar do Barry não concordar com
com alguns jeitos, com as... como é que se diz? Com os meios, com alguns meios que o Oliver utiliza para fazer justiça, ele vê o Oliver como um herói e é tanto que ele vai lá meio que pedir a benção para ele como herói e tal. E ele manda uma máscara feita de um material específico lá pro Oliver e tal. E é um conjunto que trabalha muito bem e que faz com que o Arrowverse tenha uma coesão muito boa. Então, Oliver dentro do universo de Flash é bem legal de ver. E ele virando Spectro durante a crise é muito legal. É um final justo ali pro Arrow, porque é quando termina o Arrow. O Arrow teve 8 temporadas, o Flash teve uma temporada a mais do que o Arrow. O Arrow teve 8 temporadas, e foram 8 temporadas assim que, pra mim, teve alguns pontos baixos, assim, mas muito poucos. A série em si é muito boa, é muito interessante, vamos lá ver também. E sobre o Oliver neste quesito, é isso que eu tenho para dizer. O próximo personagem é o Vibro, né? Que é o Cisco, né? Porque no começo da série, a gente vê que a gente vai vendo, descobrindo vários meta-humanos, várias pessoas que foram afetadas pela matéria negra e tal. E a gente vai descobrindo que algumas pessoas próximas do Barry também foram afetadas. E o Cisco é um deles. Ele vai descobrindo os poderes dele com o tempo e tudo mais. E o poder dele é basicamente vibracional. Ele tem um poder vibracional, ele consegue vibrar em frequência, em múltiplas frequências, né? Inclusive, ele consegue fazer o poder dele. Um dos poderes dele é abrir portais vibracionais e criar portais de teleporte. Tipo um tubo de explosão que o Cyborg tem. Só que ele abre esses... Ele consegue fazer isso, vibrar inclusive em frequências multiversais. Então ele consegue abrir portais para outras terras, né? Para o multiverso. Então é um personagem que foi muito bem trabalhado, na minha opinião, durante todo o período em que ele esteve na série. O Carlos Valdez, que é o ator que faz ele, para mim, mandou muito bem. Eles têm os três ali, os três, os quatro, na verdade, né? O Dr. Wells, o Cisco, o Barry e a Caitlin, eles têm uma química, os atores têm uma química que é muito, muito, muito boa e que funciona muito bem para tudo que está sendo construído. Chega um determinado momento em que, acho que, se eu não me engano, salvo engano aqui, o Carlos Valdez pediu para sair da série. Acho que foi na 8ª temporada, se eu não me engano. E aí ele é substituído por um outro personagem, do qual eu não vou falar muito, porque, como eu disse, eu quero focar muito na primeira temporada e falar um pouco da última. Enfim, e aí a gente tem o Vibro aí nessa lista. E, ainda falando desse núcleo, a gente tem a Killer Frost. Vamos lá, eu falei no começo sobre a Caitlyn e falei sobre como a Caitlyn, sobre as 3 fases da Caitlyn na série. A Caitlyn começa a série como uma médica perita que trabalha no Star Labs também e que ajuda, inclusive, na recuperação do Barry, né? Enquanto ele ainda não enquanto ele está se recuperando do coma. Ele foi em coma durante um tempo. E aí, depois ela também começa a fazer o trabalho de, tipo, monitorar ele, quando ele tá sendo Flash e tal, monitorar o corpo dele, cuidar dele quando ele se machuca e tudo mais, porque ela é uma médica. Ela também é noiva de um personagem que eu vou falar daqui a pouco, e ela é a Killer Frost, né? Essa é a primeira... a gente tem a primeira fase da Caitlyn como Caitlyn Snow, aí a gente tem a segunda fase, que é ela como Killer Frost. A Killer Frost, a primeira vez que ela aparece como vilã, e ela aparece como um lado oculto da Caitlyn, que é, obviamente, também devido à explosão
a explosão do colisor de partículas, né? Só que o que acontece? A Caitlyn, ela sofreu, sofreu modificações por parte do pai dela, que era um cientista que estudava criogenia e tal e tudo mais. E esse cara, ele meio que fez vários experimentos na filha e tal, e criou uma segunda personalidade para ela, e ficava oculta, né, dentro da Caitlyn. E aí, quando o acelerador explode, tem a liberação da matéria negra e tal, ela começa a manifestar poderes de gelo. Só que quando ela manifesta esses poderes, o alter ego toma conta, que é a Killer Frost. Então, durante um tempo, a gente tem a Killer Frost ali como inimiga, né, do Flash, e depois ela entra pro time do Flash e tudo mais. Então, e a Caitlyn também começa a dominar essa mudança de personalidade. Depois de um tempo, a gente tem a separação das duas, fisicamente, né? Tem um acontecimento que separa as duas, e aí a gente tem a Caitlyn e a gente tem a Killer Frost, que são duas personagens diferentes, vividas pela mesma atriz, obviamente. Novamente, Danielle Panabaker é uma atriz fenomenal. Eu amo essa mulher. E, assim, um disclaimer sobre a Danielle Panabaker, que eu descobri depois, assim, eu me toquei depois, na verdade, ela fez parte de um filme de super-herói, do começo ali dos anos 2000. E é muito divertido, é uma comédia de super-herói, mas é muito divertido, que é Sky High, né? Que é a escola dos super-heróis, né? Ela é o interesse amoroso do personagem principal. É muito legal. Assistam. É um filme divertido. É bobo, mas é bem divertido. E ela tá lá, né? Então, não é a primeira vez dela como super-heroína. E aí a gente tem, na última temporada, a gente tem ela como Kione, né? Depois de alguns acontecimentos. Então a gente tem essas três fases aí da, da Caitlyn. E a segunda fase, que é a fase onde ela é a Killer Frost, como eu disse, ela começa como vilã, depois ela se une ao grupo de heróis, vira uma heroína também e tal e tudo mais. Isso é muito legal. E a Danielle transitou entre as três personagens, a Caitlyn Snow, a Nevasca e a Kione, de uma forma tão fácil, ela fez parecer tão natural que, enfim, fez me apaixonar mais ainda por ela e pela personagem dela, que pra mim é uma das minhas personagens prediletas da série, sem sombra de dúvida. Continuando aqui, a gente tem o Wally West, né, o Kid Flash, que é vivido pelo Kanan Lonsdale. Ele aparece em um determinado momento na segunda temporada, se eu não estiver enganado, e a história dele é muito legal porque nos quadrinhos, quem é o Wally West? O Wally West é sobrinho da Iris, né? Nos quadrinhos. E aí na série, como a Iris é muito jovem e tudo mais, ele é irmão da Iris. Um irmão que o pai nem sabia que existia, porque a mãe dele, a mãe da Iris, abandonou eles quando a Iris ainda era criança e tal. Só que quando ela abandonou eles, ela não contou pro Joe que estava grávida. Então, ela criou meio que o filho sozinho, só que ela tinha problema com drogas e tudo mais. E quando o Wally vem procurar o Joe, é justamente porque a mãe dele tá passando a mãe dele tá muito mal, muito doente e tal. E ele vem pedir ajuda pro Joe. Só que ele não sabia que o Joe não sabia que ele existia. Então tem todo um contexto, toda uma história, toda uma construção. É muito, muito bem feito, na minha opinião. Muito, muito legal. É uma construção bacana. Ele ganha os poderes da força de aceleração também. Se torna o Kid Flash e tal. Depois ele acaba saindo da série. Eu nunca entendi muito bem por que ele saiu da série. E admito que eu não fui pesquisar para esse vídeo. Até porque eu não pensei na hora. Mas tem um determinado momento que ele simplesmente sai da série. E aí ele volta de vez em quando para fazer algumas participações. Ele também faz algumas participações no Legends of Tomorrow. Enfim, mas é um personagem muito legal. E também é um personagem que tem ali uma importância no final da série. Tem um momento dele, um fechamento para ele no final da série que é muito legal, muito bacana. E o ator, né, que é o Kyle Lonsdale, é um ator que
encarnou muito bem o Wally West. Ele tem momentos muito divertidos, ele é um Wally engraçado e tudo mais, apesar de todo o background que ele tem ser bem pesado. Ele é um Wally engraçado. Ele, como Kid Flash também, ele tem os seus momentos assim de fazer as suas piadocas ali. Não é o Wally West piadista o tempo inteiro, como é o Wally West das animações que o pessoal está acostumado, mas foi um bom Wally West, fez um bom trabalho e foi bem legal. Depois disso, esse é um personagem que ele aparece antes do Wally, mas eu quis botar ele aqui porque ele também tem fases, né? Que é o Firestorm, ou Nuclear em português. Na série, ele foi vivido por 3 atores. Por quê? Vamos contextualizar quem é o Nuclear e como ele funciona. O Nuclear, ele é um personagem que ele é a junção de 2 pessoas, né? Ele é a junção do Dr. Martin Stein com o Ron Raymond. E aí, o Nuclear, para se transformar, ele precisa de 2 partes, né? E nos quadrinhos, uma parte é os músculos e outra parte é o cérebro. Na série é mais ou menos isso, com a diferença de que na série, o Ron Raymond, além dele ser os músculos, porque, enfim, ele é os músculos, ele também é inteligente, porque ele é engenheiro, né, na série. E o Dr. Martin Stein também trabalhava tanto o Ronnie quanto o Martin Stein trabalhavam lá no Star Labs quando explodiu o colisor de partículas. E a gente tem uma terceira parte que aparece depois, que é o Jefferson Jackson. Vamos lá. O Robin Raymond foi vivido pelo Robbie Amell. O Martin Stein foi vivido pelo Victor Garber, que é um ator renomado. E o Jefferson Jackson foi vivido pelo Franz Drummond, né? Tem um momento da série em que o Raymond e o Martin Stein, eles são separados de uma forma meio forçada. O Nuclear, ele se sacrifica para poder salvar a cidade. Só que na hora que ele tá se sacrificando, o Raymond vai lá e meio que expulsa o Dr. Martin da formação. Enfim, eles são separados. E depois, durante a série, durante a série do Flash, o Dr. Martin, ele fica um tempão sentindo que tem algo errado, que tá faltando algo e tal. E aí eles encontram uma contraparte para formar o Nuclear de novo, que é o Jackson, né? Então tem toda uma história de como isso acontece, tudo mais e tal. E depois eles vão para o Legends of Tomorrow e são personagens recorrentes do Legends of Tomorrow. Mas enfim, esse núcleo, né? Esse trocadilho não foi intencional, eu juro. Esse núcleo dos 3 é muito interessante. O Raymond volta depois. Enfim, é uma coisa assim que parece uma zona, mas funciona e é bem trabalhado. Os atores são muito bons. Existe ali uma química bem legal entre os atores, principalmente entre o Jefferson e o Dr. Martin, até porque eles passam um bom tempo ali no Legends of Tomorrow como parceiros e tudo mais. Então, assim, eu queria muito falar sobre eles porque eu achei uma adição muito boa para o Flash, né? E para o grupo do Flash ali. E por último, mas não menos importante, eu queria falar sobre a Kara, né? Supergirl, vivida pela Melissa Benoist. O que acontece? Enquanto estava rolando enquanto a CW estava fazendo Arrow e Flash, a CBS, que é uma outra rede de televisão, a CBS? Acredito que foi a CBS, encomendou uma série da Supergirl. E aí, um dos produtores de Arrow e Flash, que não estava mais produzindo as 2 séries, foi ser produtor dessa série. E aí ele produziu a série da Supergirl. E aí depois a CBS ia cancelar a série, a CW foi lá e falou, opa, vem pra cá, traz pra cá, e trouxe a série pro universo do Arrowverse. E é justamente nesse ponto
em que a gente vê a, a integração deles. É um episódio chamado Os Melhores do Mundo. Para quem não sabe, Os Melhores do Mundo é como são chamados. Era uma revista em quadrinhos do Superman com Batman. Acho que tinha Mulher Maravilha também. Superman, Batman, Mulher Maravilha. Acho que era Superman e Batman. E aí depois, na série eles colocaram o Barry e a Kara como Os Melhores do Mundo. E tem um episódio chamado Os Melhores do Mundo, onde o Barry vai parar na terra da Kara, né? Porque até o momento são terras separadas. E aí tem toda uma questão, durante um bom tempo das duas séries, são terras separadas. Depois da crise, eles vão parar tudo numa terra só e tudo mais. E eu gosto muito da química que o Grant Gustin e a Melissa Benoist têm por dois motivos. Primeiro, porque eles realmente têm uma química muito boa, como heróis ali e tal. E segundo, porque ambos vêm de Glee. A Melissa Benoist também fez Glee. Tanto que tem, acho que, 1 ou 2 episódios musicais de crossover entre eles dois. E é muito legal, e eu gosto muito. O Grant Gustin, por exemplo, ele tem uma música que ele escreve, acho que na terceira temporada, se eu não me engano, que o Barry escreve uma música pra Iris, e ele canta e tal, enfim. A música é muito legal, o nome da música é Running to You, e tem no Spotify pra quem quiser ouvir. E, enfim, quis botar a cara aqui, velho. Quis colocar a senhorita Supergirl aqui por esses dois motivos. Primeiro, porque eles são muito legais trabalhando juntos, e porque os dois atores vieram de Glee, e eu achei isso muito interessante de citar. Enfim, já falei bastante sobre a série, falei sobre as coisas que eu gosto. Eu quero falar sobre as coisas que eu não gosto agora, nesse momento. As 3 primeiras temporadas de Flash, as 2 primeiras são muito, muito boas. A terceira, ela é um pouco cansativa, porque repete novamente mais um velocista e tarará, tarará, e isso meio que cansa um pouco. Até que vem o Pensador, que é um vilão muito bom. E aí vem outros vilões muito bons e tal. Mas realmente a gente tem um momento em que fica meio cansativo todo vilão ser um velocista. Só que depois que vem o Pensador e tudo mais, a gente entende que os vilões. A gente tem a galeria de vilões do Flash, eles aparecem, vários deles aparecem. A gente tem o Snart, que por sinal, eu adoro o ator que faz o Leonard Snart na primeira temporada do Flash. E depois ele faz parte da primeira e da segunda, eu acho, temporadas de Legend of Tomorrow. Gosto do cara que faz Onda Térmica. Eles dois, por sinal, fizeram irmãos em aquela Prison Break, né? São os dois irmãos de Prison Break. Eles fazem, respectivamente, o mais novo faz o Leonard Snart, né? Que é o Capitão Frio, e o mais velho faz o Onda Térmica, né? Que é... Eu tô tentando lembrar o nome do ator. Que é que é também da galeria de vilões do Flash, né? E esses dois atores eles fizeram. O mais velho é o Onda Térmica, o mais novo é o Capitão Frio, né? Mas enfim, tirando isso, eu falei que ia falar do que eu não gosto. Eu só não gosto disso. Só esse ponto, até entender que pra série faz mais sentido que sejam velocistas. Então eles pegam todos os velocistas vilões que tem nos quadrinhos e vão trazendo pra série. Aí eles trazem outros vilões e tal. A gente tem o Irmão Sangue, a gente tem. O Vandal Savage aparece também. Quem mais que a gente tem que não é velocista? Tem a moça dos espelhos lá, ela vira. Tem uma mulher, tem uma vilã que vira. E a gente tem o Mestre dos Espelhos, que aparece na série. Mas a gente tem uma outra vilã depois, que ela também tem um poder com espelhos, mas diferente do Mestre dos Espelhos, que ele usa os espelhos só para se mover, ela controla uma dimensão espelhada. É bem interessante, é bem legal. Tudo bem que no quadrinho tem um determinado momento em que o Mestre dos Espelhos também tem esse controle sobre a dimensão espelhada, mas isso é uma outra história. Enfim,
resumo da ópera, resumo da obra, resumo de The Flash. É uma série de 9 temporadas. Muito boa. Foi introduzida no Arrow, mas ganhou vida própria. Teve até uma temporada a mais do que o Arrow. E merece a atenção de quem gosta de quadrinho, de quem gosta de quadrinho da DC principalmente. Assistam as séries do Arrowverse. Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, nessa ordem. São muito boas. E merecem a atenção de vocês. Deem uma chance para The Flash. Ela terminou em 2023, ela tá completa na Netflix. Não sei se ela tá na Max, mas provavelmente em algum momento ela vai migrar pra Max, provavelmente. Mas até o momento ela está na Netflix, completinha, bonitinha, com todas as temporadas. Se você gosta de assistir dublado, tem dublado. Se você gosta de legendado, tem legendado. Vai lá, dá uma chance. Isso aqui não é um merchan. Gostaria muito que fosse. Gostaria muito que a Netflix pagasse pra eu falar das coisas dela, mas não me pagam. Mas eu falei porque eu queria falar da série, porque eu gosto muito da série. E eu vou fazer aqui Vou fazer um último momento, um fun fact muito engraçado, que é o seguinte. Para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de heróis de um modo geral, deve conhecer um cara chamado Kevin Smith. Kevin Smith é um cara que ele é muito fã de quadrinhos. Muito, muito fã de quadrinhos. Principalmente fãs da DC. Mas ele também é conhecido por fazer filmes, né? Ele tem alguns filmes, assim, muito inocentes. E ele, cara, já escreveu quadrinhos pra DC e ele é diretor de 3 episódios de The Flash. E eu achei isso interessante. É só um fun fact final, antes de eu encerrar o vídeo. Depois vocês pesquisem, quem não conhece, pesquisem quem é Kevin Smith. E é isso. Por hoje é só. Esse é o Sexta Quest de hoje. Muito obrigado por quem ficou até aqui, muito obrigado por quem assistiu, muito obrigado por quem gosta do Flash. Vão lá assistir, deixem aqui as suas opiniões sobre a série, o que vocês acham, vamos trocar essa ideia aí. Entrem lá no nosso servidor do Discord, tá aqui embaixo, em algum lugar. E também sigam a gente ali no Instagram que a gente tem. E se você quiser que a gente fale de alguma coisa muito específica, uma série curta, ou um filme, ou uma pequena franquia de filmes, de uma trilogia ou algo assim, faz um pix pra nós aí, 50 reais, faz um pix de 50 reais, e você escolhe o tema, é só mandar na mensagem do pix sobre o que você quer que a gente fale, e a gente vai falar aqui e fazer um Sexta Quest pra você, beleza? Fora isso, consumam mais coisas de heróis, porque a gente gosta de falar de coisas de heróis, não só de coisa japonesa, mas de coisa ocidental também. E é isso. Muito obrigado, e até a próxima.